Hello pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa trazendo para vocês o Present Perfect, sem complicação. Aqui nós temos a nossa tabela dos tempos verbais em inglês, Past, Present, Future. Hoje nós vamos ver o Present Perfect, ok? Vejam a situação dele aqui na nossa timeline. O presente está aqui. Olha como funciona o Present Perfect. Ele começa aqui no passado, em algum lugar do passado, e ele ainda... Olha a setinha dele chegando aqui no presente, gente. Isso é muito importante. Vamos ver os usos. Finished actions, mas somente ações terminadas quando o evento foi no passado, mas o resultado ainda acontece no presente. She has lost her wallet. Ela perdeu a carteira dela. She can't find it. Ela ainda não consegue encontrá-la. Então, presente perfeito. Recent completed actions. Uma ação que você começou, mas que acabou de completar. I have just finished my project. Eu acabei de terminar meu projeto. Vejam, eu já tinha começado antes e eu acabei de terminar agora. Começou no passado, terminou agora no presente. Unfinished actions, com a duração do passado até agora. Ações que não terminaram ainda e que ainda podem continuar. I have lived in Paris for 5 years. Eu tenho morado, tradução literal, ou eu morei em Paris por 5 anos. Eu morei lá há algum tempo, fiquei 5 anos lá. Pode ser, mesmo que eu não more agora, pode ser que eu volte a morar lá. É uma ação que eu não terminei ainda. Então, present perfect. Eu tô actions at different times. Múltiplas ações em tempos diferentes. Quando eu faço uma coisa várias vezes. I have seen David several times. Eu tenho visto David várias vezes. Life experiences, experiências de vida, sempre present perfect. Have you ever eaten sushi before? Você já tinha comido sushi antes? Essa questão, principalmente, gente, have you ever, é muito comum. Have you ever been to Canada? Have you ever been to Paraná? Não importa. Se você já fez alguma coisa, você vai sempre usar essa expressão no presente perfeito. Accomplishments. Man has walked to the moon. Um homem caminhou na lua. Olha que conquista. Então, como ele caminhou, foi no passado, e isso ainda continua, isso ainda perdura, presente perfeito. Changes over time, mudanças ao longo do tempo. I have become more interested in medical issues. Eu me tornei, ou eu tenho me tornado, mais interessada em problemas médicos. Olha a estrutura, gente. Na afirmativa, sujeito. Como ele é presente, nós usamos o have, que é o verbo auxiliar dos tempos perfeitos, no presente. Por que tem o has e tem o have? Porque o has é o presente da terceira pessoa do singular. O have é do resto, é a conjugação do verbo no presente. Mais o particípio passado do verbo principal. I have lived. Olha como fica a contração. I've lived. Eu vivi, eu morei, ou eu tenho morado. I've lived tem o mesmo significado, só que é a contração. You have lived. He has lived. She has lived. It has lived. O que é muito importante, gente? Prestem bastante atenção nessa contração. Olha que interessante. He's lived. She's lived. It's lived. Ué, teacher, mas eu posso confundir isso com o is do verbo be. Sim, a contração é idêntica, mas você não pode confundir porque aqui, depois do verbo has, que está aqui contraído, tem um particípio passado.
Então, ele está morado ou ela está vivida, não faz sentido, a frase fica sem sentido. Então, aqui quando vocês virem esse apóstrofo Szinho aqui, ligado à terceira pessoa do singular, não se esqueçam disso. Mais um particípio passado, então é presente perfeito. We have lived, you have lived, they have lived. Por que eu sempre coloco repetido aqui? Para vocês sempre se lembrarem que o you é você, no singular, o you também pode ser vocês, no plural. Exemplos. They have danced for 2 hours. Eles dançaram por 2 horas, ou seja, eles começaram a dançar há 2 horas atrás e eles ainda estão dançando. I've just brushed my teeth. Eu acabei de escovar os meus dentes. Vamos para as regras. Vocês perceberam que os verbos que a teacher colocou antes, todos eles terminam em ED no particípio passado? Essas regras são as mesmas do passado simples. E o que acontece? A diferença é o seguinte, nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares. Quando o verbo é regular, nós adicionamos o sufixo ed tanto para fazer o passado quanto o particípio passado. That sounds easy. Isso é fácil, né? É muito fácil, gente. Então, se vocês aprenderam a regrinha que a teacher já passou para vocês de adicionar os sufixos, né? Quando termina em E, eu só ponho o D. Quando tem CVC, eu dobro a última consoante para colocar o ED. Quando termina em Y precedido de vogal, quando termina em Y precedido de consoante, desculpem. Eu tiro o Y, coloco o I para colocar o ED. Quando é precedido de vogal, agora sim, eu só coloco o ED. Isso para os verbos regulares. Eles tanto são os verbos no passado quanto o particípio passado. Mas, como vocês sabem, né, nem todo mundo segue regras. Os verbos também não seguem, né? Tem alguns que não seguem, são os irregulares. Eu trouxe uma tabela aqui para vocês e ainda existem outros, mas eu queria destacar só os principais. Be, olha como fica, gente. Quis fazer uma seta, não ficou legal. No passado, olha, geralmente as tabelas vêm desse jeitinho aqui, ó. O infinitivo primeiro, que é a forma básica. Depois nós temos o passado simples. E aqui nós temos o particípio passado. E é justamente esse, a terceira coluna, que vocês vão usar nos tempos perfeitos, ok? No caso aqui nós estamos falando do presente perfeito. Aqui, muito importante, que a gente usa muito do, no particípio fica done. Prestem bastante atenção que alguns verbos, como não existe uma regra, né? O come, por exemplo, ele está aqui na forma básica, né? No passado ele fica came, com a letra A, mas no particípio ele volta a ficar come. Olha que legal esse cut, que é cortar. Cut, cut, cut. Infinitivo, passado, particípio passado. Não houve mudança. Um verbo que a gente usa muito, gente, o go. No passado, olha como ele muda, ele fica went. Mas olha o particípio passado dele, gone. Vou só destacar os mais importantes. Have, had, had, tanto passado quanto particípio. O importante também que a teacher esqueceu, ó, get. Get é muito usado, seja passado ou particípio, ele fica got. Ele é muito importante. Vejamos aqui mais alguns importantes que a gente usa muito. Take, fica took no passado, mas olha o particípio dele, gente, fica taken. Esse aqui também a gente vê muito, esse aqui é bem legal. Make, que significa fazer, passado dele é made, particípio passado também é made. Por isso que aquelas etiquetinhas que a gente vê muito, made in Taiwan, made in China, significa feito, feito na China, feito no Taiwan.
E é por isso que geralmente a gente vê essa palavrinha nas etiquetas de produtos importados. Vamos para a negativa, né? Olha a estrutura. Sujeito, o has ou have. A gente só adiciona o not no verbo auxiliar. Aqui, lembre-se, ele é um verbo auxiliar. E o particípio passado do verbo principal. I haven't lived. You haven't lived. E o que é esse haven't? O haven't é o have mais o not e a gente faz a contração. Na terceira pessoa do singular, has mais not fica hasn't. He hasn't lived, she hasn't lived, it hasn't lived. E terminando, we haven't lived, you haven't lived, they haven't lived. Vamos para a interrogativa. É muito fácil, gente. A gente coloca o have antes do sujeito. Have, has. Olha o exemplo. Have they used masks? Eles usaram máscaras? Ou eles têm usado máscaras? Percebam que nós podemos fazer as duas traduções. Não se esqueçam, como eu sempre digo, quando for terceira pessoa do singular, he, she, it, nós usamos has. Sempre. Verbo have, verbo auxiliar, sujeito, particípio passado. Mais um exemplo para vocês. Have you studied? Você estudou? Ou você tem estudado? E nessa temporada toda de pandemia, has she exercised? Ela se exercitou? Ou ela tem se exercitado? Viram? É muito simples e é muito importante vocês saberem esse tempo verbal. A principal diferença dele para o passado é que no passado as coisas já acabaram, já aconteceram, geralmente tem quando aconteceu. No presente perfeito, elas começaram no passado, mas elas ainda podem voltar a acontecer no presente, elas ainda acontecem no presente, ou elas ainda têm um efeito importante agora no presente. Então, apesar de ter começado no passado, ela ainda tem um efeito agora. Ok, pessoal? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Bye, bye!